Olhos de Vidro. Capítulo 1. O Sussurro da Alma. Em uma noite gélida e tempestuosa, anos incontáveis atrás, em meio ao uivo selvagem do vento que chicoteava as árvores retorcidas e o ribombar furioso de trovões que sacudiam as frágeis casas de madeira da pequena aldeia de Eldora, um evento singular e aterrorizante marcava o nascimento de uma menininha. Não houve choro agudo e desespero que se esperava de um recém-nascido. O lamento que anuncia a vida. Em vez disso, seus olhos se abriram abruptamente, revelando uma profundidade incomum, tão escura e absorvente quanto as profundezas de um poço sem fundo que parecia sugar a pouca luz bruxulenta do ambiente. Seus pais, um casal de fazendeiros simples, mas cheios de esperança, curvaram-se sobre o berço improvisado, seus rostos contorcidos por uma mistura de exaustão e carinho. Mas, ao fitarem os olhos da filha, um calafrio antinatural percorreu-lhe seus corpos, gelando-os até os ossos. Seus rostos, antes cheios de vida, murcharam em segundos, tornando-se pálidos e envelhecidos como pergaminhos antigos. Uma névoa esbranquiçada e etérea, quase palpável como fumaça gélida, emanou de suas bocas entreabertas, espiralando no ar antes de ser irresistivelmente atraída, como um imã invisível para as órbitas da pequena. E quando as duas almas se dissolveram nos olhos de vidro da criança, ela deu seu primeiro e silencioso suspiro, um som quase inaudível, mas selou seu destino para sempre. Aos 3 anos de idade, Freya, com uma voz interna, lhe dizia que era seu nome, já possuía uma independência assustadora para sua eternidade. O pequeno chalé onde nascerá, agora vazio, empoeirado e assombrado por ecos de uma vida que nunca realmente existiu, era seu único refúgio. Desde aquela noite fatídica, a garota vivia em completo e doloroso isolamento, uma sombra à margem da aldeia. Os poucos aldeões que se atreviam a passar por sua casa apressavam o passo, com o coração batendo forte, desviando o olhar para o chão ou para o céu, dominados por um terror ancestral, o medo de perderem suas próprias almas apenas por cruzar o olhar com os olhos de vidro de Freya era uma superstição que se espalhava como praga, um veneno sussurrado de boca em boca. Mas Freya não se importava com o isolamento. Ela sabia que para sobreviver, e mais crucialmente para evoluir, ela precisava que as pessoas olhassem em seus olhos. Ela compreendia que nem todas que encarassem morreriam. O funcionamento de seus poderes era mais sutil e infinitamente mais complexo do que a simples absorção da vida. Um fundamento, uma verdade primordial e inabalável havia sido gravada em sua mente no instante de seu primeiro suspiro. Ao olharem em seus olhos, eles verão refletidos que tipo de pessoas eram. Se fossem puras, suas almas seriam mantidas, protegidas por uma barreira invisível de virtude e luz. Mas se forem impuras, suas almas serão tomadas e dadas a ela, alimentando sua própria essência, sua própria existência. Pode-se dizer que seus olhos não eram meros receptores, mas espelhos implacáveis que julgavam a verdade, oculta nas profundezas do coração humano, desvendando as camadas de mentira e hipocrisia com uma clareza dolorosa. Freya, aos 6 anos, sentia um despertar dentro de si, como o desabrochar de uma flor sombria, memórias que não eram suas, mas que ressoavam com uma verdade profunda e ancestral. Começaram a emergir em sua mente, revelando sua verdadeira identidade e a razão inquestionável de sua existência. Ela não era apenas uma criança amaldiçoada. Seu verdadeiro eu original era de fato os olhos de Têmis, a venerável deusa da justiça e da ordem divina. A imagem de Têmis, frequentemente representada com uma balança em uma mão e uma venda nos olhos, na outra simbolizando a imparcialidade absoluta,
e o julgamento incorruptível preencheu sua mente, dando sentido ao seu tormento. Ninguém podia mentir aos seus olhos. Os olhos de Têmis manifestou-se em Freia. Se tentassem, não seriam só suas almas que seriam tomadas, mas qualquer chance de redenção, qualquer fio de esperança por um futuro mais puro seria desfeito para sempre. Na aldeia, ela não era apenas temida, mas abertamente odiada, uma pária. Sussurros maldosos, olhares cheios de repulsa e portas batendo sua passagem a seguir onde quer que fosse. Nesta vida terrena, Freia jamais havia recebido uma única demonstração de afeto, um toque gentil, uma palavra de carinho, um abraço caloroso. E essa ausência de amor, essa lacuna emocional em sua alma, seria sua maior e mais dolorosa fraqueza.